Olá a todos, meu nome é Bruno Amorim e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre um tema muito importante dentro da cunicultura, que está incluso nesse curso, o curso de Cunicultura de Corte, identificando os pilares da cunicultura brasileira. Muito honrado em participar desse curso, agradeço aí o convite dos organizadores. Mando já um abraço especial para a Nayara, né, e para o grande professor Luiz Carlos Machado. Um abraço a todos vocês da cunicultura, professores, pesquisadores, produtores, estudantes. Então, hoje vamos falar aí de um tema muito pertinente, um tema que é muito importante nesse contexto da cunicultura de corte, que é agregando valor à cunicultura. Então, uma breve apresentação, né? Meu nome, como eu já disse, sou Bruno Amorim, eu sou zootecnista pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, que é, diga-se de passagem, um grande instituto em pesquisa, em trabalho, em divulgação sobre a cunicultura. O professor Luiz Carlos Machado tem feito um grande trabalho com a cunicultura no Brasil, com todo respeito aos outros campos, mas é um grande campus, né? Todos sabemos que aí tem uma importância muito grande dentro do contexto da cunicultura no Brasil. Então, eu também fui intercambista em pesquisa, não foi exatamente na área da cunicultura, mas atuei em pesquisa com nutrição no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, que é onde eu vivo hoje, e atuei e atuo com consultorias em granjas de produção, algumas, a maioria, eu arrisco dizer a maioria, em cunicultura de corte. Trabalhei e trabalho também em uma área que eu gosto muito, que é a elaboração de projetos agrícolas, desde a construção de um projeto desde o zero, é uma coisa que eu tenho muita gana, por isso acho uma coisa muito interessante. E fiz um trabalho muito interessante com melhoramento genético e reprodução. Eu, juntamente com o veterinário, o Dr. Pedro Nassib, estiver assistindo, um grande abraço, Pedro, da, da IMV Technologies Brasil, que é uma empresa francesa que atua no Brasil com reprodução em vários tipos de animais, e um deles é o coelho. Nós desenvolvemos o trabalho reportamos o primeiro nascimento de coelhos a partir de sêmen criopreservado na América Latina. Então foi um trabalho sensacional e também com não só na criopreservação, mas um trabalho no melhoramento genético com raças que não existem no Brasil, raças que foram importadas, né, e, enfim, foi um trabalho muito interessante. Algumas coisas não posso divulgar, infelizmente, né? Seria ótimo, mas não posso, são todos de segredo industrial, mas é uma área muito interessante também. Enfim, eu vou reportar um pouco primeiro, uma breve introdução sobre a conicultura no Brasil. Nós sabemos que a realidade da conicultura no Brasil é desafiadora. O produtor, a pessoa que trabalha, que está envolvida, que tem uma granja, tem uma criação, seja não necessariamente essa atividade a atividade principal. Em muitos dos casos, eu diria na maior parte dos casos, a cunicultura é uma atividade secundária, não é tida como a atividade principal de um produtor. Em alguns casos sim, mas a maioria não. Portanto, é uma realidade desafiadora hoje, em virtude da cunicultura de corte, que é o tema desse curso, da distância entre abatedouro e a produção e a granja, da falta de conhecimento que é transmitido, que agora vem sendo melhorado cada vez mais graças à CBC, graças aos cursos que vêm sendo divulgados, graças aos pesquisadores, né? Também, claro, devido à cultura, é um país que não é um país que tem essa cultura de comer a carne do coelho. Isso é um assunto que eu vou abordar daqui a pouco também. Então, é uma realidade desafiadora. Uma pessoa, para ter uma granja hoje, principalmente para tê-la como atividade primária, é uma atividade muito desafiadora. É preciso ter ali
seguir uma série de tópicos para que aquilo fique muito bem, para que não cometa erros, porque sim uma realidade desafiadora, apesar de que, né, todos que já estão inseridos sabem que do grande potencial que tem se feito um trabalho muito bom, certo? E a criatividade é essencial, né? Mais ainda na cunicultura PET, né, que hoje não é o assunto, mas também na cunicultura de corte. O cunicultor de corte não pode ser aquele produtor, por exemplo, de gado bovino de corte, que engorda o gado a pasto, pois vem um caminhão, busca o gado todo e pronto, acabou. Se ele for assim, provavelmente vai morrer o seu negócio, né? É um risco muito maior do que um produtor que tenha atividades extras do que só engordar o animal e vendê-lo para o abatedor. E uma coisa muito interessante que eu vou chamar a atenção várias vezes durante essa explicação é a diferença entre o simples produtor e o empreendedor. A cunicultura hoje no Brasil exige que uma pessoa seja não só um produtor, que a pessoa não seja só uma pessoa que vai ali, trata dos bichos, né, tem ali uns animais em gaiola, etc., cria daquilo ali, e pronto, depois vende para o abatedouro, ou ele tem ali um esquema de abate, eu espero que dentro das leis, né, e, e venda a carne. Não, se ele for se ele agir dessa maneira, provavelmente vai ter uma mortalidade, né, e uma dificuldade para engrenar, para ficar nessa atividade. Então, há uma diferença entre o produtor, simples produtor e o empreendedor. O empreendedor é aquele que enxerga as dificuldades que acontecem na sua produção, na sua empresa. A cunicultura tem que ser trabalhado como uma empresa, não só como uma produção animal. E identifica aquelas lacunas, aqueles problemas e as corrige e não vê as dificuldades que ocorrem, mas vê as soluções para essas dificuldades. É uma pessoa criativa, uma pessoa que vai seguir o que nós passamos aqui nesse curso, não só nesse tópico, mas em tantos outros que os meus colegas divulgaram e fizeram aí. Então, a agricultura no Brasil exige que a pessoa que está envolvida nela seja também um empreendedor e não só um produtor. Fazendo um paralelo com a agricultura no mundo, né, não, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, por exemplo, quando eu estou falando com em palestras, em discussões, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, vê uma reportagem, vê a divulgação em livros, vê alguma coisa sobre pessoas que tiveram na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, e tentam fazer igual no Brasil, não é? E é uma coisa que não dá certo, por alguns dos tópicos, por exemplo, que eu coloquei aqui. O primeiro que eu coloquei é a questão dos subsídios. Não é uma coisa tão forte, mas é uma coisa que impacta sim, né? Alguns países fornecem subsídio para o produtor, seja em próprio numerário, ou seja em descontos, né? Em descontos sobre impostos. Então, há um auxílio para o produtor ao produzir aquela carne, de forma que no Brasil não, né? É só impostos ainda maiores sobre o que for fazer, por isso muita gente acaba fazendo coisas ilegais, o que eu não recomendo, evidentemente, não é? Então, a primeira questão que eu coloquei aí, comparando uma produção no Brasil com uma produção na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, é que a questão dos subsídios é uma questão que influencia, assim, faz diferença na caixa de uma empresa, já que nós estamos tratando uma conicultura de corte não como uma produção, mas sim como uma empresa. A questão cultural, uma questão evidentemente que é um grande fator aí dentro da conicultura de corte, ainda não ter engrenado no Brasil,
né? Porque é um lugar onde as pessoas não estão habituadas a comer ali a carne do coelho normalmente, como uma refeição. São poucas as pessoas que comem, muitas das pessoas têm aquele medo, aquela dó, aquela pena por um animal, né, como o coelho, mas, a meu ver, em minha opinião, cada um pode ter a sua opinião, claro, mas na minha opinião isso não persiste, porque a menos que seja, claro, um vegetariano, um vegano que teve essa opção de não consumir carne em produtos animais, no caso do vegano, mas se uma pessoa come a carne bovina, se uma pessoa come a carne suína, a carne de frango, não tem por que ela ter um receio em comer a carne do coelho, que é um animal, como o frango, como o porco, como o vitelo, como o gado, não é? Então, eu acho isso uma questão muito, muito fútil e é um ponto a ser quebrado, né? Mas é um ponto que reflete sim na conicultura de corte do Brasil, evidentemente, né? Então, aqui, por exemplo, aqui em Portugal, se você sair ali num talho, num açougue, e for comprar uma carne qualquer, em qualquer açougue que for, na vitrine, no expositor em vidro lá, frigorífico, né, vai sempre ter um coelho, seja um coelho inteiro, seja pedaços, sempre tem em todos os açougues, todos os supermercados. Não há um supermercado que não tenha a carne do coelho, né? Se você for em restaurantes, muitos deles servem a carne do coelho, não é preciso procurar um restaurante de carnes exóticas, um restaurante especializado em carnes exóticas. Então, a questão cultural reflete muito e não dá para hoje comparar, né, o poder, a dissipação, a facilidade que tem em encontrar e consumir a carne do coelho no resto do mundo, principalmente na Europa, com o Brasil, né? Então, há essa questão do paralelo. E uma coisa muito importante também é a geografia, o outro ponto que eu coloquei aí, né? Por exemplo, em uma cunicultura de corte em um país frio, como um país europeu, no norte europeu, por exemplo, na Alemanha, na França, há aquelas baterias de coelhos, uma em cima da outra, e de forma que as coisas ficam todos empilhados um em cima do outro e tal, né? A limpeza, a troca da cama, em algumas coisas que ficam em cama, é feito com muito menos frequência, mas isso não pode acontecer no Brasil, porque o Brasil tem uma temperatura muito maior, a temperatura que favorece ao desenvolvimento de bactérias, de problemas que vão acontecer ali, né? O fato por exemplo, a coccidiose é uma bactéria que vai se desenvolver bem se tiver ali um ambiente propício a ela, que a temperatura e a alta umidade, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, favorece. Então, a geografia é, sim, também um fator muito importante que interfere aí na diferença entre a conicultura do Brasil e a conicultura do mundo. Então, agora um tópico interessante que eu vou falar aqui também, dentro desse assunto, é a manutenção de uma cunicultura. E eu citei 5 pontos essenciais para a manutenção de uma cunicultura. Nesse caso pode servir para as duas, mas tanto PET quanto corte, né? Mas claro, estamos falando de cunicultura de corte, não vou tentar entrar em nada de PET. Eu coloquei 5 pontos que eu julgo como pontos essenciais dentro desse tema de agregando valor à conicultura, para uma conicultura de corte ir para frente, para uma conicultura de corte sobreviver e ter bons resultados. O primeiro ponto é a criatividade. Então, o conicultor tem que ter sim uma criatividade, agregar valor ao seu produto é necessário. Para agregar valor ao seu produto é necessário criatividade. Não é necessário uma pessoa que vá divulgar informações sobre o seu produto, que vá levar o seu produto ao consumidor. Em muitos casos, na conicultura de corte, a gente trabalha com o B2C, né, que é o atendimento direto ao consumidor final. Né, no caso de um produtor que tem ali um abatedouro, claro, faça isso somente dentro das normas, um abatedouro que seja homologado,
né, pelas autoridades sanitárias brasileiras. E então há pessoas que têm um sistema de abate ali e vendem a carne direto ao consumidor final. Não vendem para abatedouro, não vendem para atravessadores, supermercados, por exemplo. Essa pessoa precisa ainda mais ter uma criatividade muito grande, né? É um ponto muito importante que ele trabalhe a criatividade para levar a carne do coelho à mesa do consumidor, para quebrar essa barreira da, da, do, do, da dificuldade em se consumir a carne do coelho no Brasil, para quebrar esses baixos números de consumo da carne de coelho no Brasil. Outro ponto importante que eu coloquei aí, que eu citei, é a persistência, né? É necessário persistência. Se um produtor de coelhos é uma pessoa que desiste logo no primeiro desafio, essa pessoa é preferível nem entrar, porque na conicultura de corte vai ter assim muitos desafios. Eu conheço pessoas que atendi, inclusive, que tiveram ali uma mortalidade enorme no galpão, perderam galpões inteiros, né, e não desistiram. Pensaram em desistir, mas não desistiram, porque contrataram ali eu como profissional, dei ali umas instruções, fizemos ali umas alterações, ele as acatou e a produção melhorou. Hoje ele está muito bem, tá com a sua produção, aumentou o número de galpões, né, um produtor no estado de Minas Gerais, e está fluindo muito bem a agricultura dele, porque ele teve persistência, ele não desistiu no primeiro desafio. E vários desafios vão acontecer durante a agricultura, durante uma produção, durante meses que, que as contas não fecham nos primeiros meses, né? A pessoa que desiste logo é uma pessoa que é melhor nem entrar, né? Se você está pensando em entrar na área da conicultura de corte e é uma pessoa que desiste logo no primeiro desafio, é melhor nem entrar, porque vai ter assim muitos desafios pela frente. A outra tópico que eu coloquei importante na manutenção de agricultura é inovação, né? É necessário que uma pessoa esteja atenta e incorpore inovações tanto dentro, né, a gente diz da porteira para dentro, tanto dentro da sua empresa, né, que a agricultura estou tratando aqui como uma empresa. É importante que ela coloque ali, então, gaiolas de um arame galvanizado que não vão ferrojar, né? É importante que ela coloque um fundo próprio que não vai proporcionar calos aos coelhos, dependendo da raça. Então, é importante que ela inove o seu plantel, faça ali um melhoramento genético, que ela uma pessoa que inove, uma pessoa que não fique sempre na mesma, né? É necessário para a manutenção de uma conicultura de corte. Conhecimento é uma coisa muito importante, não tem como falar de nada do que nós vamos falar aqui, de agregar valor à agricultura sem conhecimento. Ninguém nasce sabendo, gente, ninguém nasce sabendo. O conhecimento é o que vocês estão adquirindo aqui hoje, assistindo a minha palestra aqui ao meu curso, a palestra dos meus colegas que já falaram aqui durante o curso, né, indo aos encontros da Associação Científica Brasileira de Agricultura, de uma comunidade rural que reúne ali, fazendo networking com um produtor ali que teve ali uma dificuldade e relata a você um caso que aconteceu com ele, e você já fica sabendo, opa, isso aconteceu com fulano, com ciclano, eu vou ficar ligado aqui para não acontecer comigo. Isso é conhecimento que você vai adquirindo, né? Vai pegando experiência, né? E é necessário para a manutenção de uma agricultura. É uma coisa muito importante, né? Se você é aquele produtor que fica só da porteira para dentro e não adquire conhecimento, você provavelmente vai ter uma mortalidade muito maior, uma taxa de mortalidade do seu negócio, né, muito maior do que um produtor que busca conhecimento, que aprimora os seus conhecimentos. Dinamismo, né, é um outro ponto que eu coloquei aqui, essencial para a manutenção de runocultura, e o dinamismo, o significado de dinamismo
é a condição de quem é ou demonstra energia e movimento, energia e ou vitalidade, certo? São pessoas animadas, pessoas que são bem dispostas a trabalhar ali todo dia, né? Porque você vai ter a necessidade de estar olhando a sua produção, né? É aquela frase que diz: o olho do gordo, o olho do dono é que engorda o gado. Isso é uma frase muito importante, muito interessante dentro da conicultura e reflete muito ainda. Se você tem uma produção, por exemplo, e deixa lá um funcionário, eu já vi isso em vários casos, estou relatando um caso prático, né, que eu vivi. Uma pessoa tem lá uma produção e deixa lá o seu funcionário, trabalha, cuida dos coelhos de domingo a domingo, o funcionário não tem nem folga em alguns casos, né, trata dos coelhos todos os dias, é o caseiro do sítio, né, em alguns casos, trata das coisas todos os dias, limpa a vala, faz os serviços essenciais de uma cunicultura, por exemplo, dá a ração, faz o arraçoamento diário, etc., né? E o dono vai lá uma vez a cada 2 semanas, por exemplo. Isso é uma coisa que interfere diretamente, né? Uma pessoa bem disposta a estar olhando, a estar uh, trabalhando dentro da cunicultura, é uma pessoa que vai ter um reflexo, um impacto muito melhor, porque são coisas que o olho do dono é que consegue enxergar e a pessoa que arrasou todo dia não vê, né, não tem a, o sentido, a gana por ver algumas coisas ali que podem ser consertadas, podem ser mudadas, né? Como eu disse anteriormente, o dono adquiriu o conhecimento, o produtor adquiriu o conhecimento e vai colocar aquele conhecimento ali dentro. E só com uma pessoa dinâmica vai saber, vai conseguir aplicar esse conhecimento dentro da sua conicultura. Então, uh, há uma pergunta a se fazer para você, produtor de coisas de corte, né, que está assistindo aqui essa palestra. Quem é você? Você é o meu amigo aí da esquerda que fica aí mascando feno, né, e somente arraçou os seus animais todos os dias, tira ali os seus animais quando estão no ponto de abate e manda para o abatedouro, e pronto, está feito o seu serviço, né? Você não faz mais nada além disso, ou você é um empreendedor, como o meu amigo da direita aí, por exemplo, não necessariamente ligado à tecnologia, conheço pessoas que fazem trabalhos fantásticos com placas, né, que imprimiram placas ali e colocam dentro do galpão, tem as informações dos animais todas em fichas pregadas em cima da gaiola, peso aos 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Pessoas que anotam tudo num quadro no final do galpão, por exemplo, como tem na própria fazenda experimental da UFMG em, em Minas Gerais, lá no Mário Campos, se não me engano. Então, são não necessariamente ligados à tecnologia. Se tiver, claro, é muito bom. A tecnologia está aí para ajudar, não para atrapalhar. Mas pessoas que empreendem, não só pessoas que são produtores, né, rurais, que tratam ali todos os dias, mas pessoas empreendedoras que estão vendo o que acontece no seu negócio, buscando melhorar, buscando aplicar conhecimento, buscando corrigir os problemas, os erros. E a definição de agregar valor, já que é o tema que nós estamos falando aqui hoje, o que é então agregar valor? Tornar algo então mais bem visto, mais valioso, mais importante, fazer com que o seu produto ou serviço ganhe destaque, né? Promover o seu produto ou o seu serviço, né? É fazer com que a sua seta do seu negócio cresça, aumenta, agregar valor ao seu produto. É isso que nós estamos aqui para falar hoje. Como posso agregar valor ao meu produto? Primeiro, vou começar então a exemplificar, né? Eu espero que tenha muitos produtores assistindo a esse curso, né? E que sejam pessoas práticas, né? Não só pesquisadores, não só estudantes, mas também pessoas que estão ali no dia a dia de uma cunicultura, né? Então, vamos exemplificar aqui um pouco sobre a conicultura de corte, sobre esse tema de agregar valor.
primeiro ponto que eu coloquei aí é a internet. E a internet hoje é uma ferramenta que está super inserida no mercado, evidentemente. Então, uma pessoa que tem criatividade, ah, que tem conhecimento e insere tudo isso na internet, né, aliada ao seu negócio, uma pessoa que vai ter uma taxa de sobrevivência, vai ter uma rentabilidade da sua empresa, que é a conicultura, é uma empresa, muito melhor do que aquela pessoa que está escondida no meio do nada, que tem lá a sua produção. Então a internet é uma ferramenta muito boa, é muito importante. E eu coloquei aí, por exemplo, alguns casos de conicultura pet, por exemplo, que é a conicultura Cantão, da minha amiga Leli, lá de Pedro Leopoldo, se eu não me engano, né? Me desculpe se estiver errado, mas eu acho que é isso. Tem lá e tem aí o seu site, eu daqui de Portugal consegui acessar, consegui aceder aí ao site dela e vi aí como está a casa dela, vi um pouco sobre a granja dela lá, tem aí umas fotos. Também, se você não tem site, não sei criar site, paga-se para manter um site, então cria aí um Facebook, põe lá informações sobre a sua conicultura, né? Põe lá informações sobre a carne, ajude a divulgar o consumo, a melhorar o consumo da carne do coelho, né? E se você até faz o B2C, atende direto ao consumidor final, faça ali um marketing na internet para atrair o seu consumidor final, né? Você tem, por exemplo, o exemplo do Núcleo Brasileiro de Conicultura PET, que não é necessariamente algo com fins lucrativos, mas também está aí, né, para vender o seu peixe, né? Então, uma coisa muito importante dentro do como posso agregar valor à minha conicultura é fugir do monoproduto. Se você é aquele produtor que vende só coelho para o abatedouro no final do mês, vai ali um caminhão e busca tantas caixas de coelho, e você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidades de aprender melhor, de usar subprodutos da sucunicultura, por exemplo. Então, fuja do monoproduto. Monoproduto, empresários que atuam com monoproduto têm uma taxa de mortalidade do seu negócio muito maior do que aqueles que atuam em vários produtos na sua empresa. Então, se você tem a cunicultura de corte, que hoje é o tema aqui, né, trabalhe, tente buscar também a questão das peles, por exemplo, obter ali um curso, um treinamento sobre o curtimento de peles, né? Eu sei que é uma coisa difícil para se trabalhar, para ficar ali boa, né, da forma como tem que ser, mas não é possível. Busque aprimorar, faça cursos, viaje, né? Invista no seu conhecimento para curtir a pele do coelho, venda também a pele do coelho, venda também o esterco do coelho é muito bom, né? Nós todos sabemos que é um esterco que tem alto valor biológico aí para adubação, para fertilização, então venda também o esterco ali, faça saquinhos, né, e venda de boca a boca, né, dentro dos conformes legais, claro, né? Venda também láporos, venda coelhos vivos, de repente, né? Então, não só ter o seu monoproduto como a carne do coelho, né? Ou o coelho para o abate. Fuja do monoproduto. Agregue valor à sua conicultura tendo vários produtos, não só a carne em si. Pós-vendas. Pós-vendas é uma coisa muito importante, mais ainda na área pet do que na corte, mas também é importante na área de corte, porque se você quer aumentar os seus ganhos, se você quer aumentar aí a sua produtividade, né, a sua demanda pela carne do coelho, você tem que aumentar o consumo da carne de coelho, você tem que ajudar aí, né, a associação científica, as pessoas que gostam da produção, aos abatedouros, todos os órgãos, os estudantes, né, tudo tem que contribuir para divulgar informações sobre a conicultura de corte, porque o aumento do consumo da carne de coelho, o aumento das divulgações dos benefícios sobre a carne de coelho
vai aumentar o consumo. Aumentando o consumo, né, aumenta-se os seus ganhos, porque você vai ter uma demanda maior, pode aumentar o seu negócio, etc. Né? E é isso que a gente busca em um empreendimento, uma empresa, evidentemente. Então, faz ali o pós-vendas, né? Se você atende o B2C, o cliente, o consumidor final, ligue para ele, pergunta se ele gostou da carne que você vendeu para ele. Né? Se você é um abatedouro, liga para o seu cliente, liga para o supermercado onde você coloca lá a carne, por exemplo, pergunta quantas ele vendeu, pergunta se ele colocou numa parte visível do supermercado. Faça ali um atendimento pós-venda, não seja aquele que venda um produto e nunca mais pergunta, nunca mais quer saber qual foi o impacto do seu produto na vida daquela pessoa. Né? Tente ali trabalhar o pós-vendas, que é uma forma de agregar valor ao seu negócio, à sua conicultura. Conicultura de corte, muito, muito, muito importante a apresentação do seu produto. Se você atende o B2C, se você é um, um, um abatedouro, se você é um supermercado, um distribuidor, né, um atravessador que vende a carne do coelho, foque muito na apresentação. E eu coloquei um exemplo gritante, gritante, que é o que vocês estão vendo aí agora, que é a diferença entre um coelho abatido. Se você for num açougue aqui agora, que é onde vendem sempre, todo açougue tem carne de coelho. Se você for num açougue aqui agora, 100% dos açougues vão ter um coelho dessa forma que está aí. Coelho esticado inteiro, né? E limpo e pronto. Mas sem os cortes feitos, até com os olhos, né? Com a cabeça, com tudo. Há pessoas que comem a cabeça, claro, nada contra isso, tem gente que gosta, mas é, a apresentação, né, é uma coisa essencial. Agora, compare esse coelho que está aí, né, na sua tela, ao lado esquerdo, inteiro, com o coelho que está aí no lado direito, na bandeja, né, embalado, os cortes bem feitos, os cortes certinhos, um ao lado do outro, no mesmo nível, sem a cabeça, que vai provocar ali um medo, às vezes, nas pessoas, né, as informações todas ali já na bandeja para a pessoa ver, um jogo de cores que vai atrair o olhar daquela pessoa, né, um símbolo de onde aquela carne foi produzida, de onde veio aquele animal, né? Então, se eu vou, por exemplo, vou no supermercado, tem lá as boxes todas, né, as gôndolas frigoríficas todas no canto, e tem lá essa bandeja como está aí nesse slide. E tem lá na gôndola frigorífica do atendimento do mesmo do açougue. Os coelhos esticados, assim, né, com a cabeça, com os olhos. Uma pessoa que está passando ali vai comprar com muito mais facilidade aquela bandeja que ele apanhe e põe já no carrinho do que aquele coelho esticado dentro de uma bandeja que ele ainda vai ter que pedir ao açougueiro para fazer ali um corte, né? De repente ele tem que levar o coelho inteiro em alguns casos, né? Então a apresentação é uma coisa essencial, muito importante, principalmente para quebrar esse paradigma, esse pensamento que é uma carne que não se deve comer porque é um animal fofo e etc. Né? Muitas pessoas pensam assim, infelizmente. Então, a apresentação é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é divulgar informações sobre a carne. É uma carne que todos nós sabemos que tem benefícios muito bons, muito importantes para a saúde, por exemplo, né? A Polishop, por exemplo, uma das empresas que mais cresce no Brasil e no mundo, é uma empresa que o CEO da Polishop aposta ele mesmo diz que a, a necessidade dele não é vender um produto, mas sim resolver um problema do seu cliente. Então, venda a informação da sua carne de forma que o consumo da carne do coelho vá melhorar a saúde de uma pessoa, vai fazer, porque é uma carne que tem baixo sódio, baixo colesterol, é uma carne que é rica em ômega 3 e 6,
né. Então, divulgue informações sobre a carne e influencie na vida do seu cliente, do consumidor da carne, né, o que o consumo da carne vai resolver na vida dele. Resolva o problema do colesterol dele alto, já que não pode comer uma carne de porco, porque tem ali um colesterol maior do que a de coelho, por exemplo, né. Então divulgue informações sobre a carne, agregue valor ao seu produto, que é a sua carne. E outra coisa que eu coloquei aí, também interessante, é a culinária com coelhos. Não é porque você não faz ali, de repente, uma live no Facebook da sua coricultura sobre um prato que você preparou com o coelho. Várias pessoas podem assistir aquilo ali, não é? E também quererem fazer, e isso vai contribuindo aos poucos para o aumento do consumo da carne do coelho, que vai aumentar, evidentemente, a sua demanda, produtor de coelho de corte. Então faça ali ensinamentos, divulgue na internet, aprenda, né? Olha como eu estou juntando tudo que eu já falei aí. Aprenda sobre a culinária com os coelhos, ou seja, adquire conhecimento, né? Use a criatividade, faça, por exemplo, uma divulgação na internet, uma live sobre ali um dia você preparando um prato usando o coelho como a matéria-prima principal, o ingrediente principal daquele prato, né? Então, ensine ali uma culinária com coelhos, de repente, agregue valor ao seu produto dessa forma. Também outra coisa importante é divulgar informações sobre o abate. Muita gente, né, não come carne hoje porque acha que o animal sofre durante o abate, né? E a gente tem que divulgar informações, né, para essas pessoas e principalmente em questões de que o abate não é feito em larga escala, que o animal não sofreu durante o abate. O abate, há uma insensibilização antes do animal para ele não sentir dor durante o momento da sangria, por exemplo, né, o momento que é feito o corte ali. Então, divulgue informações sobre o abate, divulgue informações sobre a limpeza, a profilaxia, a biosseguridade ali do ambiente de abate, né? Então, é uma coisa muito interessante, muito importante para se apostar, para que aumente também o consumo, né, da carne de coelho, e nesse caso, para aumentar o consumo da sua carne, você que atende o B2C, você que é um abatedouro, por exemplo, você que abate, tem um abate próprio, então, é outra informação, outra coisa interessante que eu gostaria de partilhar aí, é isso, divulgar informações sobre o abate. E agora umas considerações finais então, né, já encerrando. A primeira coisa, né, que eu queria colocar gritante logo nessas considerações finais é mostrar ao cliente o seu valor como empresa, né, não só como cunicultura, não só como produtor, mas o seu valor como empresa, né, porque se você já está nesse ponto, você é uma empresa, você não é só um produtor rural, um produtor de coelho de corte. Mostre então o seu valor, e mostre o valor do seu produto, como eu disse anteriormente, mostre o que o seu produto pode refletir, pode ajudar, pode colaborar para os benefícios na vida daquela pessoa, resolva um problema daquela pessoa através do seu produto, né? Mostre o valor do seu produto, é agregar valor ao seu produto. Marketing e divulgação são necessários, são essenciais, certo? Se você tem aí, né, uma conicultura de corte, se você é um estudante, é um pesquisador que quer colaborar para a divulgação, para o aumento do consumo da conicultura de corte, marketing e divulgação são necessários para isso, certo? Vamos fazer com que a carne do coelho seja mais consumida, vamos aumentar o número aí da venda de carne processada do coelho, por exemplo, nas gôndolas dos supermercados, nas gôndolas frigoríficas ao longo do Brasil inteiro, né? A divulgação dos benefícios, a divulgação da produção são necessárias para agregar valor à sua conicultura, nesse caso, conicultura de corte. E também a evolução é notória, né, principalmente desde quando eu comecei a interessar, a entrar nesse mundo da conicultura, nota-se que houve uma evolução e que há uma evolução constante, né,
dos produtores, no quesito dos produtores se reunirem, buscar informações, saberem que eles não podem simplesmente colocar lá um animal e criar aquilo para qualquer de qualquer maneira, que não vai dar certo na maior parte dos casos. A evolução é notória, tenho notado, tenho visto no tempo que eu tive no Brasil, por exemplo, e daqui distante posso ver que cada vez mais pessoas perguntam antes de começar a mexer naquele negócio e se organizam melhor do que faziam há um tempo atrás. Isso vem evoluindo, né, cada vez mais. Isso é muito bom. Sejamos otimistas para o futuro, né, sejamos otimistas que o fato de tomarmos decisões hoje influenciarão o futuro, né, tanto no mercado, no cenário do consumo da carne de coelho, né, quanto no cenário da produção da conicultura, porque temos que melhorar cada vez mais na questão da reprodução, questão da disponibilidade de produtos para atender ali um produtor cunícola, né? Então, sejamos otimistas para o futuro, sejamos otimistas para o consumo da carne do coelho aumentar mais, para o número de abatedouros mais próximos ali da sua produção, né, ajudar no seu escoamento da sua produção. Então, sejamos otimistas para o futuro. E uma frase muito interessante, né? Você não pode esgotar a sua criatividade. Quanto mais você a usa, mais você tem. Então, não deixe de usar a sua criatividade, não deixe de apostar naquilo que possa trazer benefícios para a sua conicultura, né? Porque não poupe, né, no uso da sua criatividade, porque isso só vai trazer benefícios, só vai trazer com que o seu produto seja mais bem visto, fazer com que ele tenha um valor maior na inserção dele no mercado, né, que a sua empresa tenha um valor maior na sua inserção no mercado. Então, use a sua criatividade, você não pode esgotá-la. Quanto mais você a usa, mais você tem. É isso, eu queria agradecer aí a todos, espero que tenha ficado claro aí, né, e estou disposto a responder qualquer pergunta, a de repente entrar em contato a discutir sobre alguma coisa que eu falei e que vocês talvez não tenham gostado, né, fiquem à vontade para me enviar aí e-mail, para a gente conversar sobre esse assunto. Estou disposto, estou disponível ao seu tempo para resolver qualquer questão que esteja ao meu alcance. E agradeço muito aos organizadores desse curso por terem me convidado para dar aqui o meu parecer, partilhar essas informações, né? Temos muito que aprender ainda, temos muito que investir para que a conicultura cresça, para que a conicultura de fato seja algo mais trabalhado no Brasil, né? E porque há um potencial muito grande que a conicultura fornece e que o Brasil tem, né? Então, casamos isso, façamos com que isso exploda, com que dê certo, com que cada vez mais pessoas se interessem em produzir e que o consumo aumente cada vez mais, né? São coisas que nos fazem, como pesquisadores, como profissionais, brilhar os olhos, tanto eu como o professor Luiz Carlos Machado, Walter Mota, Nayara, é, qualquer produtor que tenha ali a sua produção, não é? Façamos com que o mercado agrícola cresça cada vez mais, porque nós, como profissionais do ramo, estaremos cada vez mais felizes em ver vocês procurando conhecimento, procurando melhorar a sua conicultura, você produtor que está assistindo, você estudante, você pesquisador, etc. Que for. Então, um grande abraço a todos e que possamos, então, contribuir para o amadurecimento, o fortalecimento, né, e a disseminação cada vez maior da conicultura de corte no Brasil, também da conicultura de PET, de todas as áreas anexas à conicultura em geral. E um grande abraço a todos e vamos com foco, vamos com determinação e força para a conicultura brasileira.
Um abraço.